Isso é o que a gente viu, no treinamento anterior, e a gente agora vai dar continuidade aqui onde nós paramos, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre qual é o público, né, quais são os pensionistas, os aposentados, quem pode fazer, quem não pode, limites operacionais, o que é isso, limite de valor, idade, formas de liberação, tipos de contratos. Vou falar um pouco de formalização física, embora isso esteja cada dia descontinuando, né, devido ao fato do próprio smartphone poder fazer essa parte da autorização via uma selfie, via uma gravação, né? Então, mas ainda assim pode ser feito através do contrato também, então a gente vai explicar aqui parte a parte. E é esse servidor público federal, quem pode e quem não pode, né, fazer o empréstimo consignado. Isso é o que a gente vai dar uma olhada aqui. O servidor público federal pode fazer, em regra geral, né? Isso tem as exceções, vou tratar algumas delas aqui. É o ativo permanente, o ativo em outro órgão, o ativo permanente em lei, 8879, o inativo, o aposentado, o cedido, né, o cedido para o SUS também, o redistribuído, o que tem uma reforma, CBM, da PM, e o reserva também, e o pensionista, né? Quando a gente fala, por exemplo, o ativo, ele nem todo ativo, ele, por exemplo, o CLT, muitos bancos não aceitam, outros aceitam. Aqui eu vou botar como regra geral, né, que o CLT ele não é aceito, embora o Ecoval aceite, né, para contratos anterior a 2015. Então, se não me faz memória, 31/4, que a gente vai ver mais à frente porque eu fizer essa data. Anistiado não pode, em geral, comissionado, contrato temporário, decisão judicial, indisposição, estagiário, excedente, instituidor anistiado, privado, público também, pensionista temporário, homem, em quase 100% dos bancos não permitem, já a mulher de 18 aos 21 e depois acima dos 25 é permitido, né? O sem vínculo, tabelista e o público não alfabetizado também, não me pergunto por que não é permitido, né? O que a gente tem aí, né? Tem essas exceções que a gente vai falar lá na frente, mas em regra, os ativos e inativos de empresas públicas federais e pensionistas permanentes, pensionistas temporários civis que têm como categoria excedente de lotação. Esses aí, né, eles, se enquadrarem nesse critério, em alguns bancos podem fazer. Homem acima de 18 até 20 anos. Mulher acima de 18, perdão, falei 21, né, mas até 20. E acima dos 25. Dos 21 aos 24, não aceita pensionista mulher temporária, mas acima dos 25, sim. Os bancos têm seus estudos, então eles têm as regras, sabe por quê, onde é que tem o risco, não tem, né? Em todos os casos, o contrato ele tem que terminar 2 anos antes do final da pensão, beleza? O que a gente tem aí? Por exemplo, ativos e inativos de empresas públicas, né? A gente tem também outro, como se enquadrar nesse critério, por exemplo, homem não é passivo de empréstimo. Nesse público aí, mulher, ele segue a mesma regra, beleza? Qual a quantidade de contrato? Alguns bancos, 9 contratos, outros bancos, 8 contratos. Isso é uma regra imposta aí de banco para banco, tem um limite de valor também. Qual o limite de valor, Roberto? Isso vai a depender da idade, pode ser maior, pode ser menor. Não é a margem que a pessoa tem, certo? Tem um limite referente à margem e tem um limite de valor que, de acordo com algumas características, mas quase que especificamente vinculado à idade. Quanto mais novo, maior o limite de valor, né? E vai diminuindo à medida que ele vai
ficando com a idade mais avançada. Margem negativa, alguns bancos permitem, outros não permitem. Alguns bancos permitem fazer, inclusive, margem negativa refim e até mesmo portabilidade, outros não. O que é que eu disse? Quanto mais você estudar os roteiros dos bancos, menos contratos você perde, maior a facilidade de você estar encaixando um cliente que poderia, né, você achar que não caberia num banco, mas pode estar no outro. O site oficial é o ceapnet.gov.br, né? Tem o SERPRO que a gente vai tratar especificamente, que são contratados específicos do SERPRO, que é já a consignação serpro.gov.br. A gente vai falar agora como é que ele autoriza a margem, né? A margem ele é autorizada da seguinte forma: no app sou.gov, que pode ser baixado no celular, o servidor ele vai em autoatendimento, né? Ele clica em consignação para começar o procedimento, ele autoriza o, o consignatário, e o servidor ele vai verificar o seguinte: o órgão, né, e depois vai selecionar a instituição financeira e pôr os dados em questão. Uma das coisas aqui do passo a passo no aplicativo é empréstimo consignado, autorização consignatária. Logo após, ele escolhe o tipo de consignação, se é um novo, se é uma portabilidade, se é cartão, se é um refim, certo? E aí vem uma questão. Uma vez que ele valida e autoriza determinada instituição, é válido por 30 dias, ele recebe um código por e-mail e com esse código ele vai validar por final. Escolhe o órgão financeira, conforme eu disse aí, recebe o código, faz a validação e tem 30 dias, né, para que possa ser utilizado. Esse a gente já passou, né? Em pedidos de operar, a gente vai. Seletista, alguns bancos como Daicoval, por exemplo, eles aceitam 31/1/2005, né? Contratados, comissionados, você vê que ele segue quase que a mesma regra. Quando a gente fala também, né, da questão do pensionista, é mais ou menos assim. O limite de valor, ele tem a seguinte questão, por exemplo, o mínimo que pode ser feito de empréstimo é R$ 500, o máximo 200 mil. Isso eu estou tirando o banco como exemplo, isso pode variar de um banco para o outro. A parcela mínima nesse banco em questão, R$ 8, certo? É quase que mais ou menos dentro desse valor, 8 a 12, depende do banco. Entre 18 a 65 anos, nesse banco que eu peguei em questão, ele pode fazer até 200 mil. De 66 a 69, 150 mil, de 70 a 75, 80 e acima de 76 cai para 20 mil. Se ele tiver vários contratos, essa soma de contratos vai contabilizar para esse limite aqui, né, de valor referente à idade, pessoal. Por exemplo, se ele tiver dois contratos no banco de 75 mil e ele está na faixa de 66 a 69, ele não vai poder fazer um terceiro contrato, por mais que o banco permita 9 contratos no contra-cheque. Por quê? Porque ele já atingiu o limite de valor. Ok? Só para você entender mais ou menos aí. Quais são os tipos de operação? Contrato novo, refinanciamento, portabilidade e compra. Compra é utilizado mais para esse contrato PWR, é um contrato, é mais um banco que não está mais podendo operar por uma questão legal, ou entrou em concordado, está em falência, não tem mais como, até nem cede mais, né? Então ele é feito através ele não tem a comunicação com, digamos assim, com online, já com o SEAP, então ele é feito através da compra, certo? Mas a compra e a portabilidade têm o mesmo conceito. A portabilidade, na verdade, ela veio para entrar no lugar da compra, para dar uma flexibilidade e uma rapidez maior naquele cliente que queria ganhar uma vantagem com a taxa de juros maior que um outro banco oferecia. Por quê? A compra era algo muito burocrático, você tinha que enviar uma série de, até carta, dependendo do banco, para poder receber um boleto do saldo para outro banco pagar. E a portabilidade não, basta o número do contrato, colocou lá no sistema, em 5 dias o banco tem que entrar em contato com você e negociar. Se não entrou em acordo, ele tem que liberar a proposta, certo?
O empréstimo novo, se ele tiver margem, refinanciamento é fazer um empréstimo novo para quitar o antigo e o troco ele é depositado. A compra aí, como eu disse, né, os BRW, certo? O refinanciamento ele é permitido, em tese, em alguns bancos, 12 parcelas pagas, outros 10 parcelas pagas. Ele tem que ter um saldo. Alguns bancos permitem que seja feita uma agregação se ele tiver, por exemplo, um saldo abaixo de 5 mil, pode somar com outros, contanto que a liberação seja naquela regra lá inicial, libere pelo menos 500. Já outros, basta um contrato que seja acima de a operação, o saldo devedor, pessoal, a operação do financiamento em questão, porque o refinanciamento, né, o que quer dizer? Na verdade, são dois financiamentos. Um novo, que vai quitar o antigo, e vai gerar um troco caso o contrato novo sobreponha, né, o valor que vai liberar sobreponha a dívida, senão não é possível que seja feito o refinanciamento. O que acontece nessa situação? O valor da operação é o valor do contrato novo, né? O saldo, o valor que vai ser liberado para descontar no saldo antigo, e não o valor do saldo devedor. Não, é o valor que vai ser da operação em questão, beleza? A gente tem a formalização aí, cédula de identidade, a gente vai ter tudo isso aí no site que eu vou estar esmiuçando, e aqui eu quero fazer um apanhado assim, de uma visão geral, para que você possa entender o que pode, o que não pode, e depois você ir para o nosso site e fazer o curso passo a passo, com provas, com tudo. Mas vamos lá. O que é aceito? Cédula de identidade, passaporte brasileiro, cédula de identidade estrangeiro, carteira nacional de habilitação, registro de identidade civil, carteira de identidade funcional da Brigada Militar, né, dentro do prazo de validade. O documento ele tem que estar legível, certo? O CPF, caso ele tenha em algum documento, não é preciso, senão entra no site da Receita e tira uma declaração do comprovante de situação cadastral na Receita. O contra-cheque é aceito, enviado, aquele que é enviado para a residência do cliente, ou aquele que, que tem um carimbo, no caso, ou aquele que você tire da internet e tenha lá um código de autenticação, né? Qual o banco pode autenticar que ele é verdadeiro, certo? Comprovante de residência. O comprovante de residência aí, em geral, tem que ter no máximo 60 dias de emissão, né? Tem que ter todos esses dados, cliente, rua, número, CEP, bairro, cidade, estado, e aceito como comprovante de residência, né? Faturas de conta de água, de luz, de telefone, e outros que tenham, em tese, sendo enviado pelo correio e reconhecido. Não, eu recebi um folheto de marketing. Não, não serve. Tem que ser de uma instituição, né, que tenha um respaldo e que tenha essas características aí, beleza? Só de comprovante de residência a gente vai falar bastante, então a gente vai parar agora a parte 2 e logo a gente vai seguir na parte 3 e vamos falar sobre todos os convênios, sobre todas as esferas, parte a parte, né, para que você possa ir aprendendo, né, de uma forma bastante clara, mas concisa de início, e no site que a gente vai estar divulgando aí, você vai poder fazer o curso bem extenso, de uma maneira bastante abrangente e bem interativo. Tá bom, pessoal? Obrigado. Se está gostando desse treinamento, dê um like aí, compartilhe, né, e vem mais partes aí para você poder estar agregando conhecimento.